Oi, gente, tudo bem? Eu recebi uma pergunta, aí eu ia fazer um story, mas daí foi ficando grande, achei melhor falar por aqui. A pessoa me perguntou assim, como se desvincular de caminhos que seguimos no passado. Então, assim, sistemicamente, a única forma é mergulhando na nossa história. E nessa história, principalmente, né? O que gerou aquele vínculo, né? Aquela vinculação. Eu vou dar um exemplo de vamos supor que a questão que a pessoa traz é com vício, tá? Então, vamos pegar aqui um vício numa coisa pesada, tá? Vamos supor que o caminho que a pessoa seguiu foi o caminho do crack, tá? Pegando um caso clássico aqui, extremo. Então, vamos lá. Por que a pessoa entrou naquele caminho? Ah, porque ela começou a andar com más companhias. Ok, mas por que ela começou a andar com más companhias, com aquelas companhias? Ah, porque ela se sentia sozinha e aquelas pessoas que eram as únicas disponíveis para ela. Ok, mas por que a pessoa ela sentia, por que aquela pessoa se sentia sozinha, né? Ah, porque ela estava sem emprego, sem dinheiro, os amigos antigos sumiram, sem família, tá. Mas então por que ela estava sem isso tudo? Né? Ah, porque ela sentia que ninguém gostava dela, ou que ninguém entendia, ou ninguém aceitava como que ela era. Então aí a pessoa começou a se isolar, saiu do emprego, parou de falar com os amigos e a família já não ligava muito para ela, e aí ela só parou de frequentar a família. Tá, mas vamos mais profundamente. Por que que essa pessoa achava que ninguém gostava, entendia ou aceitava ela? Ah, aí eu já não sei dizer, porque ela é uma sensação. Eu tô falando ela para ficar mais palatável, tá? Mais possível da gente, né? A gente se distanciar dessa história, né? Então vamos lá. Por que que ninguém gostava, entendia, aceitava ela? Ah, não sei falar, mas era uma sensação que a pessoa tinha e que acompanhava ela desde que ela se entendia por gente. Tá, mas então vamos lá. Do que ela se lembrava? Qual é a primeira lembrança dessa sensação que essa pessoa tem? Ah, quando ela tinha, sei lá, 5 anos, ela se lembrava de sei lá o quê. Por exemplo, ela apanhou muito, ou então alguém gritou com ela, ou então ela ouvia os pais brigando, ou qualquer outra coisa, né? Ah, quando ela tinha tantos anos, ela se lembra, ela teve um acidente, ela se assustou porque aconteceu tal e tal coisa, né? Ou então porque ela não se sentia ouvida, não se sentia escutada, não se sentia vista, né? Então, assim, essas questões com os pais, com parentes próximos, ou então com a gente mesmo, uma sensação. Então, a pessoa, ela volta para esse lugar escuro para se sentir bem. Ou seja, quando ela tá mal, é que ela tá bem. Ela se sente bem quando ela não tá bem, quando ela tá mal. Mas como assim? Como é que isso é possível? Quando a gente cresce, vamos chamar assim de meio quebradinha, né? O que a gente acha que é confortável para a gente pode não ser confortável e bom para a esmagadora maioria. Porque lembra, a gente cresceu meio quebradinho, certo? Quebradinha, quebradinho. Então a visão, ela fica meio esquisita, a gente tem uma visão meio esquisita da vida. E isso tem muito a ver com a lealdade sistêmica, que é uma lealdade que a gente tem ao nosso sistema. Eu vou dar um outro exemplo aqui para ficar também mais fácil. Um exemplo da lealdade sistêmica e esse, vamos dizer, um conforto esquisito, tá? Quando a gente tá num sistema em que as pessoas, por exemplo, nesse exemplo que eu vou dar agora, elas não podem ser felizes no casamento, não existe felicidade no casamento, né? Todo mundo tem casamento, tá casada, mas não tá feliz. Então a gente se sente muito mal quando a gente tá num casamento feliz da vida. Dá para entender assim? Porque ser feliz no casamento, dentro daquele sistema em que o normal, o aceitável é ser infeliz, faz com que a gente, de um jeito ou de outro, né, a gente dá nossos pulos para tornar o nosso casamento, que era felizão, infeliz. Tudo isso para pertencer, para fazer parte do nosso grupo, entendeu?
E é aqui que entra a constelação. Pela constelação, pela constelação sistêmica, nesse caso familiar, né? Porque a constelação sistêmica ela abrange outros temas que não apenas a família. A gente consegue acessar a raiz dessa questão. A gente consegue ir lá atrás. Por exemplo, a gente vai naquele primeiro casamento infeliz. A gente consegue enxergar ele, a gente consegue ver que aquele casamento era dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, enfim, aonde começou aquilo. E que ele não é nosso. E tudo bem a gente fazer diferente. Muitas vezes, inclusive, a gente até tem essas informações da onde que veio, né, esse casamento, no exemplo que eu estou dando aqui, né? A gente tem essas informações que elas passam para a gente nessas conversas da família mesmo. Conversa de domingo. Ai, nossa, seu bisavô batia tanto na bisavó, nossa, traía muito, tinha outra família. Ou então, ai, antigamente não tinha isso de se casar com quem a gente gostava, era casar com quem estava ali. Enfim, a gente, né, eu tô pegando aqui os casos clássicos de casamentos antigos, né? E essas informações, esses discursos familiares, eles são passados de geração em geração e chegam até a gente. Então, ouvindo a nossa própria história, né, conversando com as pessoas da nossa família, a gente já tem até a letra de muitas das situações que a gente consegue encontrar no nosso sistema. Então, respondendo, né, sistemicamente a pergunta que fizeram, como se desvincular de caminhos que seguimos no passado, né? Por experiência própria, eu digo, é só mergulhando de cabeça profundamente na gente mesmo. A constelação, ela é um desses caminhos, o que funciona para mim, para sair dos padrões, né? Mas a constelação, como eu já falei aqui, ela não faz milagre. Porque depois que a gente consegue enxergar, a gente consegue mudar, para continuar essa mudança tem que ter uma manutenção, que pode ser por diversos outros caminhos, por exemplo, a psicanálise. Eu, por exemplo, eu faço psicanálise toda semana e isso não é nem um pouco conflitante, porque a constelação ela é uma ferramenta. Ela não é uma cura, porque a cura verdadeira, a cura, ela está no dia a dia, né? De qualquer doença, ela está na manutenção ali, o dia a dia com a gente mesmo. Mas pode acontecer da pessoa fazer a constelação e plim, resolver como se fosse um passe de mágica? Sim, pode. Para sempre? Também pode. Que ela vai resolver por um período, tenho certeza, você vai sair da constelação falando, nossa, agora acabaram os seus problemas. Mas depois de alguns meses, porque a lealdade ela é muito forte, né? Então, mas pode acontecer de curar, entre aspas, para sempre. Só que aí você vai ver, foi um milagre? Não, não foi. Se você for ver o histórico dessa pessoa, que pode ser você, por exemplo, né? Ela tem um histórico de vida, de autoconhecimento, um trabalho. Então a constelação ela é a cerejinha do bolo, né? Então, assim, bom, eu tô falando da constelação, de terapia, então eu vou aproveitar e puxar a sardinha aqui para o meu lado e falar de uma coisa que eu tenho tido bastante resultado interessante, que é o projeto Vidas. A gente, não sei quem já conhece, tem o projeto Frutos, né? E o projeto Vida é tipo um fruto do Frutos. O Frutos é tão bom que veio Vidas. O que é? Se você não sabe o que é o Frutos, tem o link na bio, pode clicar lá que tem explicação. Para quem quer engravidar, para quem tem questões com a maternidade, né? Então, no Projeto Vidas, a gente também faz 4 encontros online, personalizados, né? Só eu e você. E a gente abrange as principais áreas da vida da pessoa. Então, a gente faz passa também um pente fino nas grandes áreas. Então, a gente vai ver como é que anda a relação com a família, casamento, relacionamento, filho, trabalho, criança interior, enfim, tem vários temas. Com exercícios sistêmicos e tudo bem completo. E eu, né, que nem eu falei, as pessoas estão com resultados bem legais, bem bons mesmo. Porque assim, desde o primeiro encontro já começa, né, o processo da pessoa receber a força da vida, a força da família, dos antepassados, é uma reconexão com a sua própria história, com a sua força. Ainda mais nessa época do ano, né? Fim de ano, começo do outro ano, é uma época bem boa para a gente começar a fazer uma revisão da vida e começar uma nova etapa.
da mesma vida. Então é isso, se você se interessou, pode escrever para mim, a gente fala mais sobre isso. Você também pode presentear alguém, isso também é uma coisa nova. Podemos falar melhor sobre isso, tá bom? Então é isso, beijos, até mais. Tchau.